querendo ganhar no WO, sair da arena política para uma arena jurídica onde não tem lei. Não há anistia mágica para ninguém, nem Bolsonaro, diz Dino. Flávio Dino, sou bolsonarista. O Bolsonaro é um serial killer. E seu mandato precisa ser interrompido. Esse cidadão vai julgar o presidente Bolsonaro. Essa sanha vingativa não faz bem à democracia, não faz bem e não é parte do devido processo legal. Aonde tem quem assaltou o banco, como foi a Dilma Rousseff. Os senadores de direita e conservadores também reagiram à denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E, meus amigos, eles pegaram pesado, chamando a denúncia do procurador de relatório idiota. Falaram em perseguição, jogo de cartas marcadas, uma peça de ficção, sanha vingativa, narrativa que cumpriu a ordem de ser criativo e criar a maior fake news do país. E que o STF armou uma armadilha. O senador Rogério Marinho afirmou que sempre que o governo tem um revés, se cria um fato para desviar a atenção da população. E o senador Magno Malta chegou a chamar Paulo Gonet de mentiroso. Veja. A PGR cumpriu aquilo que já esperávamos. Até porque os advogados de defesa hoje no Brasil não têm direito aos autos. Mas parte da mídia tem, porque ela diuturnamente revela aquilo que, como disse, os próprios advogados de defesa não têm acesso. Como, por exemplo, há dias, parte da mídia já dizia que nessa semana a PGR cumpriria o ritual que fez ontem. Eu já disse uma vez, vou repetir. O Procurador-Geral da República, ele, aliado a alguns ministros, quando eles insistem na narrativa de que houve uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, eles promovem, Espiridião a mim, a maior fake news de todas. Porque um homem em sã consciência dizer repetidas vezes que homens e mulheres desarmados, que um presidente da República fora do mandato. Criatividade. Criatividade. Lá na Disneylândia, essas pessoas aqui com batom e Bíblia na mão estavam organizadas para fazer um golpe de Estado. Isso é a maior fake news de todas. E nós não vamos desistir. Não pense, senhor presidente, e o procurador-geral, os ministros, não pense que eles vão resolver a vida do país desse jeito. Esse país só se pacifica quando nós votarmos a anistia. E disse, agora há pouco, lendo aqui uma notícia do meu estado, dizendo que hoje, Plínio, está difícil, a direita e a esquerda, quem está à direita ou à esquerda, fazer um raciocínio isento. Sabe que eu concordo um pouco, presidente? Porque eu confesso ao senhor, como alguém que ouviu muito músicas do Caetano Veloso, eu confesso que hoje eu não consigo mais. Porque, infelizmente, eu não dissocio mais a imagem daquele Caetano lá de 40 anos atrás, quando representava uma certa rebeldia ao sistema, quando representava um resistente à luta contra a ditadura militar, e agora esse Caetano que, usando o dinheiro público da Lei Rouanet, festeja animado com a sua esposa, que a plateia adestrada com o dinheiro da Lei Rouanet, diga-se dos pobres do Brasil, comemoram e gritam anistia não. Isso é uma das coisas mais cruéis, senador Chico, que eu já assisti. Como é que essas pessoas que vivem com seus colegas, com o seu grupo, onde tem sequestrador, aonde tem quem matou, aonde tem quem assaltou banco, como foi a Dilma Rousseff, todos perdoados. Essa turma que assumidamente pegou em arma, fez guerrilha urbana e rural para dar um golpe comunista no Brasil, pode ser perdoada? E essas pessoas humildes, brasileiros simples,
como esse motorista de caminhão que está exilado, que está foragido, condenado a 14 anos de cadeia, com 6 filhos crescendo sem vê-lo, a mulher proibida de receber o salário que está bloqueado, a outra, dona de salão. Então, essa turma não pode ser anistiada. Mas quem assaltou, quem jogou bomba, quem assaltou o exército, roubando armas, quem fez justiciamento, esses puderam ser perdoados. Portanto, de fato, isso acaba contaminando a gente. Hoje eu não consigo mais ouvir, nem assistir um sujeito tão hipócrita como esse que eu citei. Agora, o Brasil vai ter que entender a parte que não compreendeu ainda. Não adianta eles tentarem tirar o Bolsonaro na marra, numa perseguição nunca vista no Brasil. Nunca vista uma perseguição como continuam fazendo com o presidente Bolsonaro. Não adianta tentarem tirá-lo na marra da campanha, da disputa eleitoral, porque isso não pacificará o país. Mas quero começar me congratulando com o senador Bittar, pelo que ele falou a respeito, tanto da denúncia feita pela PGR, quanto pela perseguição e pela inversão, subversão que está acontecendo em matéria de fazer justiça no Brasil. Quanto à denúncia feita pelo PGR, que a ninguém surpreendeu, nós podemos dizer que ela é muito criativa. Eu não tenho condições de dizer que ela é inepta ou é bem feita, mas sei que ela é criativa, porque é uma narrativa cumprindo aquela ordem, lembram? Que emanou de um ministro do Supremo. Seja criativo. Se os fatos são parcos, seja criativo. A denúncia é criativa. Só não é criativa na origem porque ela decorre do ódio, decorre do desespero e do medo pelo que possa acontecer no ano que vem nas eleições. Vamos voltar a conversar sobre isso. Senhor presidente, hoje é um dia muito importante porque ontem, nós recebemos ao final da noite, na véspera de iniciar o Jornal Nacional, de uma maneira que foi uma coincidência, a denúncia esperada contra o presidente Bolsonaro. E essa denúncia, senhor presidente, é uma denúncia que nós já conhecíamos o seu teor, que é fruto, inclusive, do inquérito policial que havia sido apresentado há alguns meses atrás. O que tem de novidade é o acréscimo de, finalmente, termos acesso à delação do senhor Cid. Essa delação, senhor presidente, é uma delação que eu vou me debruçar um pouco sobre ela, mas é importante que se diga que nós estamos vivendo um momento em que, sempre que há uma notícia ruim para este governo, coincidentemente, se cria uma espécie de tática divisionista. Aparece uma coisa diferente para que as pessoas olhem na outra direção. O preço dos alimentos está corroendo o poder de compra da população, e isso fruto da incompetência, do desequilíbrio, da forma atabalhoada como a política fiscal brasileira tem sido gerida. Basta ver as últimas pesquisas de opinião que mostram o derretimento do presidente da República, bem como a ascensão de Bolsonaro, mesmo ele estando há quase 2 anos sendo diariamente desqualificado, atacado, vilipendiado por grande parte da imprensa brasileira. Isso significa que a credibilidade dos órgãos oficiais de imprensa não estão muito alta, junto à sociedade, que faz uma campanha tão massiva. Dito isso, senhor presidente, eu fiz uma afirmação antes, que vou repetir hoje, claramente é um jogo de cartas marcadas. E por quê, senhor presidente? O presidente do Supremo Tribunal Federal afirma, juntamente com outro ministro, acho que o senhor Gilmar Mendes, que é necessário que esse processo ele tenha fim, ele acabe, ele seja resolvido em 2025, para que não haja contaminação do processo eleitoral em 26. Se isso não é uma opinião política passional, eu não sei o que é. E o devido processo legal? E a produção de provas? E a cariação de testemunhas? E as perícias que têm que ser produzidas? Num caso que tem mais de 30 réus diferentes. Um caso complexo. Um caso que leva em consideração o fato de que nós estamos impedindo de concorrer a maior liderança da direita conservadora no Brasil, que está liderando, inclusive, as pesquisas de opinião. Não é um caso qualquer. Senhor presidente, nós estamos vendo
a mudança do jogo com o jogo em andamento. Porque no final de 2023, eu lembro aos senhores que houve uma mudança do regimento interno do Supremo Tribunal Federal que permitiu ou propiciou a possibilidade de que casos penais como esse, ao invés de serem julgados pelo Pleno, como estavam sendo julgados os casos anteriores, passasse para a turma. E que turma? Uma Câmara de Gás. Ora, quem está nessa Câmara de Gás, desculpe, nessa turma do Supremo Tribunal Federal? O advogado particular do presidente Lula, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, sem nenhum demérito e nenhum juízo de valor. Mas se eu não creio las brujas, eminente senador Marcos Rogério, pelo que lá las ais. Nós temos lá o Flávio Dino, alguém que foi indicado pelo atual presidente e que era somente o ministro da Justiça do governo anterior, que seria o maior prejudicado se houvesse o pretenso golpe. Esse cidadão não se declara impedido, ele está lá para julgar o presidente Bolsonaro. Alguém que diz, para mim, Bolsonaro é o próprio demônio, vai julgar o presidente Bolsonaro. Não há anistia mágica para ninguém, nem Bolsonaro, diz Dino. Flávio Dino, sou bolsonarista, o Bolsonaro é um serial killer, e seu mandato precisa ser interrompido. Esse cidadão vai julgar o presidente Bolsonaro. Nós estamos diante de uma situação em que vemos o presidente do tribunal ir a público dizer, vai ser um julgamento imparcial. Como acreditar nisso? Me desculpe, como acreditar nisso? Eu espero estar errado, sinceramente. Nós temos aqui um processo claro de pesca probatória. O Cid houve busca, apreensão e prisão atrás do episódio das vacinas e se puxou uma série de outras situações que não tinham nada a ver com o caso original. O Cid, senhores, deu diversos depoimentos diferentes ao Ministério Público, um deles, inclusive, supervisionado pelo próprio ministro do STF. E vejam, ele fala, o senhor Cid, o seguinte, você pode falar o que quiser, eles não aceitam e nem discutem. E quando discutem a minha versão, que não era verdadeira, não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Eles estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade, eles queriam que eu confirmasse a narrativa deles. Isso é o que diz o delator, publicado pela revista Veja. Rogério Marinho, nosso líder, a gente está vivendo um momento, presidente, muito triste, né? A gente percebe claramente um toque de vingança com relação a essas propostas que estão sendo apresentadas pela PGR, pelas atitudes do Supremo. Mas em relação a essa denúncia, eu creio que o Supremo acabou montando uma armadilha para ele mesmo, porque a jurisprudência do Supremo era no sentido de que acabou a função, acabou o foro por prerrogativa de função, acabou o foro privilegiado. Inclusive, isso foi considerado ao seu tempo um avanço, não só para tirar a carga de processo do Supremo, mas também para que não houvesse aquela sensação de julgamento privilegiado. E o Supremo reverteu esse entendimento logo depois ali de 2022 e ficou parecendo aquele tipo de jurisprudência de ocasião. Vamos mudar de novo. O que seria melhor aqui? Mandar esse caso para a primeira instância. Deixa julgar lá um juiz de primeira instância com recurso e o Supremo dá a última palavra. Nós fizemos isso na Lava Jato, no caso do ex-presidente, né? Tramitou na primeira instância, tramitou no tribunal, ele só foi preso depois que o tribunal condenou. Muita gente, senador Márcio, ficava até, de certa maneira, instigando na imprensa que decretasse a prisão preventiva do acusado, na época, o presidente Lula. Nós não fizemos isso, nós entendemos, não, vamos esperar. Eu tenho meu entendimento em relação à responsabilidade, mas vamos esperar o julgamento colegiado, outros 3 juízes pensando sobre o caso, para evitar um erro judiciário. Então, talvez o melhor caminho em relação a essa denúncia fosse esse, e aí o Supremo se livraria, né, de um problema tamanho, já que existe esse questionamento sobre parcialidade, imparcialidade. Ficaria aqui a minha sugestão, e talvez até pudéssemos pensar aqui no Congresso em editar uma regra que deixasse claro, ou acabar de vez com o foro privilegiado, que é o que eu sugiro, ou deixar claro que o que vale é aquela jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Federal, de que encerrou a função não tem foro. Nesse pronunciamento que é um pronunciamento que traduz o sentimento de boa parte do conjunto dos senadores que estão aqui nesse Senado Federal. Trata-se de uma denúncia, a denúncia contra o presidente Bolsonaro, trata-se de uma denúncia vazia,
uma denúncia sem lastro, uma denúncia que representa mais uma peça de ficção. Aliás, onde está o acervo probatório? Agora, a gente discute aqui, questiona acervo probatório, peça de ficção, narrativas, porque nós estamos vivendo um período onde as narrativas substituem as provas, onde as narrativas substituem os fatos, as evidências. Não é necessário mais os fatos, as evidências, bastam as narrativas. Mas quando a gente começa a discutir esses aspectos do processo, do devido processo legal, na verdade a gente acaba escapando daquilo que foi um fato relevante, que o processo nasce no foro impróprio. Ele nasce com um vício na sua origem, porque ele é denunciado num tribunal que não é o tribunal competente para julgá-lo. Nós estamos diante, não é do juízo de verificação de competência de conveniência, não, é o juízo de verificação. Porque outrora entendeu-se de maneira diversa para determinar a remessa dos autos do processo para a primeira instância, mas isso depende de quem está como alvo da persecução penal, isso depende de quem é alvo da atuação do judiciário. Então nós estamos diante de uma situação que primeiro é preciso denunciar o juízo de conveniência, sim, mas essa sanha vingativa não faz bem à democracia, não faz bem e não é parte do devido processo legal. Mas, para além disso, e eu concluo, onde estão as provas do processo? Fala-se em golpe, fala-se em tentativa de golpe. Onde estão as provas de que houve golpe? Ou, alternativamente, onde estão as provas da tentativa de golpe? O 8 de janeiro aconteceu do novo presidente empossado, os comandantes das forças já devidamente nos seus postos, o ministro da Justiça já com as suas funções e prerrogativas. Aí acontece o 8 de janeiro, o ministro da Justiça estava no Palácio da Justiça e vem falar de golpe de narrativas. Presidente, após ouvir discursos dos colegas, todos pertinentes e bem embasados, eu não tenho como não começar o meu reconhecendo que no país governado por um ex-prisioneiro, julgado por ministros sem nenhum pudor, onde a hipocrisia tornou-se uma virtude, onde ser corrupto é pré-requisito para ocupar cargos importantes, onde a criminalidade desfila com o estandarte da impunidade, fica difícil escolher o tema aqui para a gente abordar. Gostaria muito que o projeto político de Vossa Excelência fosse o meu, porque aí a gente impeachment Alexandre de Moraes. Gostaria que fosse o meu, porque aí a gente ia colocar o Supremo no seu devido lugar. Vossa Excelência me desperta para que eu fale do relatório de Gonet, que foi dentro do meu gabinete e mentiu de uma forma deslavada para mim. E eu só o atendi a pedido do senador Marco Rogério. Ele disse que ele seria constitucional, que ele cumpriria a lei. Faz um relatório contra Jair Bolsonaro, absolutamente idiota, sem qualquer tipo de prova de anexo. Estão querendo ganhar no WO, sair da arena política para uma arena jurídica onde não tem lei. Não é nem juridiquês, não há nem contorcionismo jurídico, é uma arena que não existe. É campo de barro mesmo, sem chuteira, sabe, na canela, do pescoço para baixo é canela, com invenções. E eu quero aqui dizer, presidente Jair Bolsonaro para o Brasil, ele está bem, confiante, forte. Confiante em quem? Em Deus. Antigamente a pessoa disse, não, eu confio na justiça. Não, sim, qual justiça? Onde é que está o ordenamento jurídico? Ah, senador, ontem teve um processo. Que vem os processos? Ah, o Mauro Cid citou o senhor na delação. A delação do Mauro Cid, para mim, vale uma nota de R$3. Ele falou que algumas vezes eu visitei Bolsonaro. Ele errou pra caramba, porque eu visitei foi... Já encerro. Foi muito mais de 3. Foi muito. E eu orei muito com ele, viu, Portinho? Orei muito com ele, chorei muito com ele, estive ali do lado, né?
Não sei se você também está citado nessa delação que vale R$3. Para mim, isso e nada é a mesma coisa. E quero falar aqui, presidente Bolsonaro, que o senhor levanta a cabeça, que a gente às vezes não pode ter justiça aqui no Brasil, né, uma justiça aqui na terra, mas tem a justiça de Deus. E estou com o senhor, e o senhor conta comigo. E eu queria aqui chamar a atenção de toda a população brasileira sobre essa denúncia, né, da PGR, que encaminhou agora para o STF, porque assim, não tem execução nenhuma. A verdade é que não tem prova nenhuma até agora. E eu queria muito aqui, com todo respeito a todos, aqueles senadores que não têm apoio do Bolsonaro, que não é aliado do Bolsonaro, é um direito, a gente tem que respeitar isso aqui. Agora, aqueles senadores que, como eu, entrou na garupa do Bolsonaro, sentou com ele, fez campanha com ele, eu espero que todos aqui se posicionem a favor do Bolsonaro. E os deputados federais também, todos os deputados federais. Todos os deputados de direita aqui, conservadores aqui, que foram eleitos com o Bolsonaro, possam subir na tribuna e se posicionar aqui a favor do Bolsonaro. Pois é, enquanto os conservadores fazem duras críticas às denúncias de Paulo Bonet, o PT e as esquerdas comemoram e pedem que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja preso imediatamente. E não só ele, mas também a sua esposa Michele Bolsonaro. E assim o caminho fique livre para Lula tentar se manter no poder no ano que vem.